2 vítimas com tiros na cabeça. Eu não vou parar, porque eu estou evitando ele acabar com outras famílias. Um assassino frio. Aí eu joguei, tinha uma pilaça assim de cimento, eu joguei do outro lado assim. Certo, na beira da rodovia mesmo. Correto. Certo, então eu posso mandar o pessoal ir nesse lugar exatamente aí onde você está falando que você deixou o corpo lá. Correto. De uma família de matadores ciganos que já está envolvida em pelo menos 2 execuções. Meu marido falou que tinha R$900 no celular. Aí tá certo. Aí chegou falando, aí Chico perdeu dois e pouco mil reais. E foi conhecer meu marido, ia chamar. Então começou a discutir, então aconteceu isso. A história começa no Rio de Janeiro, no final de agosto. Ciganos chamam Uber. Quem dirige o carro branco é Sérgio, vizinho dele. As câmeras flagram a família de cigano entrando no carro. Usando o dialeto dos ciganos, já dentro do veículo, o assassino avisa a mãe que vai matar o motorista. Ela não concorda e Cigano atira à força do carro. A viagem terminou com Sérgio morto, com um tiro na nuca. Começo de setembro. A família de Cigano já está em outra cidade, São Paulo, na rodoviária do Tietê. Ele aparece com a irmã, o cunhado, que são menores de idade, com a esposa e 5 crianças nestas imagens. Quando passam na galeria, José aparece. O taxista aceitou fazer a viagem para Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Seriam 700 quilômetros com a família de Cigano dentro do carro. E José era a próxima vítima. José trabalhava como taxista há 40 anos na maior rodoviária da América Latina. Ele não tinha um ponto fixo, ficava ao redor do terminal rodoviário e costumava receber a ajuda de colegas que iam buscar os passageiros e traziam direto para o carro dele. Naquela corrida, segundo a família, ele só aceitou ir para outro estado porque pensava que poderia ajudar o que parecia ser uma família. Ele já falava que queria parar com isso, a vida de taxista. O corpo de José foi encontrado na altura de Rio Bonito, já no Rio de Janeiro, às margens da BR-101. Enquanto a polícia identificava o corpo, a família de Cigano fugia para Vitória, capital do Espírito Santo. E a família de Sérgio, motorista morto no Rio de Janeiro, reconhecia o assassino pelas imagens divulgadas pela televisão e acabava avisando a polícia, que confirmava a identidade de Deviano Fernandes, de 28 anos, conhecido como Cigano. Ele e os comparsas passam a ser procurados pela polícia. Eu pedindo, não vai, é longe, né? Ele falou, mas não posso, eu não vou deixar essas crianças na rua. Eu falei, põe num ônibus aí em Guarulhos, né? E volta. Ele falou, não, amor, tá, tem uma senhora, tá o marido, tem as crianças, eu não vou deixar eles na rua. Cigano corre da investigação. Se esconde em Vitória da Conquista, na Bahia, com a esposa. Mas recebe a notícia de que o cunhado e a irmã, menores de idade, que também estavam no táxi de José e ficaram escondidos no Espírito Santo, acabavam de ser apreendidos. Cigano, então, tem o paradeiro desvendado pela polícia e é preso na Bahia. Ele é frio, calculista. Aí eu joguei, tinha uma pilaça assim de cimento, eu joguei do outro lado assim. Certo, na beira da rodovia mesmo. Correto. Certo, ele estava vestido... Ele tava com uma camisa preta, igual a tua assim de agora. Certo, essas polos, igual essa aqui? É assim com a sua. Certo. E uma bermuda jeans igual a sua. Bermuda jeans e camisa preta. Então eu posso mandar o pessoal ir nesse lugar exatamente aí onde você está falando que você deixou o corpo lá. Correto. Confessa. Depois põe a culpa no menor de idade. Mostra que conhece a lei brasileira. Quem discutiu com ele? O outro lá. O Japa discutiu com ele? Né? Começamos a discutir. Sim. Aí do nada. Brigaram, chegaram a trocar tapa, murro, alguma coisa? Empurra, entendeu? Só xingando. Sim. Aí, aconteceu. O homem que tem Jesus tatuado no braço já matou pelo menos 4 pessoas e estuprou uma mulher. A polícia oferecia R$5.000 de recompensa para quem tivesse informações sobre ele. Mas Cigano não tinha paradeiro fixo.
O último local, antes de matar o taxista José, foi neste hotel, na frente da rodoviária, onde ele ficou hospedado com a família que usava documentos falsos. A polícia já sabe que a família de Cigano tem participação nos crimes, mas a irmã e o cunhado, de 17 anos, respondem como menores de idade. Enquanto isso, as famílias de Sérgio e José sofrem pela morte dos motoristas e pela impunidade de criminosos, que já deveriam estar atrás das grades. E que, se estivessem, Dona Silvana não teria agora que chorar pela morte do marido. Só vou sossegar quando todo mundo estiver preso. Porque eles vão parar de matar outros. O filho de 26 anos do taxista mal consegue falar diante de tamanha tristeza. Meu Deus, que fiz eles com ele, não comigo, Deus. Chorando bastante, David conta que pedia para o pai largar a profissão. Ele já falava que queria parar com isso, a vida de taxista. Silvana é a esposa de Oliveira. Ela trabalha como cuidadora de idosos e é casada com um taxista há 20 anos. Antes do sumiço do marido, ela teve um pressentimento de que alguma coisa ruim poderia acontecer. Desde domingo que eu estou sentindo uma angústia, sabe? O meu coração apertado, desde domingo. Oliveira trabalhava como taxista há 40 anos. Todos os dias ele saía de casa antes das 4 da manhã e retornava depois de 2h30 da tarde. Mas no dia do desaparecimento, ele decidiu trabalhar mais um pouco. Aceitou uma corrida para Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E depois das 8 da noite, a esposa do taxista não teve mais notícias dele. Hoje eu já liguei, essa noite eu liguei a noite inteira, ontem eu liguei o dia inteiro, acabei de ligar agora e é só caixa postal. Sem dormir desde que o marido desapareceu, ela tenta ser forte e acreditar que Oliveira possa estar bem, mesmo depois de ser informada que havia sangue dentro do táxi que ele dirigia. Uma família sai da rodoviária do Tietê, em São Paulo. Este homem com uma menininha no ombro faz parte do grupo. Logo atrás passa uma mulher com uma criança no colo e em seguida uma adolescente, também carregando um bebê. Ela está acompanhada de mais um homem com uma outra criança. Nesta imagem, o grupo passa por uma galeria. Ao todo, são 3 adultos e 6 menores. 9 pessoas que pretendiam ir para Campos dos Goitacazes, no interior do Rio. A corrida seria feita pelo motorista de uma perua, mas ele passou para José Oliveira dos Santos, o taxista que aparece de camiseta cinza. A família aguarda na calçada e Oliveira chega com o táxi branco. Os passageiros que estão embarcando são os principais suspeitos da morte do taxista. O corpo da vítima foi encontrado numa ribanceira em Rio Bonito, cidade que fica perto de Campos dos Goitacazes, onde o carro foi achado. O corpo foi deixado primeiro e o carro abandonado depois. A investigação agora corre por Campos dos Goitacazes, onde o carro do taxista foi encontrado. Dentro do veículo havia roupas, latas de refrigerante e uma mamadeira. Todo este material está sendo periciado. Uma digital já foi localizada. Bom, foi encontrado as margens da BR-101, na altura de Rio Bonito, né? Foi encontrado amarrado, né? Jogado numa ribanceira abaixo e com uma perfuração na parte superior do crânio, com saída pelo globo ocular. Conversamos com o dono da perua que ia levar o grupo até Campos dos Goitacazes, mas acabou passando a corrida para Oliveira. Mas como a minha perua estava meio irregular de documentação, eu passei a corrida para Oliveira, para o meu amigo levar, né? Em nenhum momento ele desconfiou da família. Não, parecia uma família normal, que estava com as crianças, né? Estavam mais 6 crianças, 7 crianças, e 2 adultos e uma mulher, né? Eles pareciam assim, meio cigano, né? Meio, a família assim, ela estava com uma saia dessas tipo indiana, né? O motorista era amigo de Oliveira há mais de 40 anos. Aí agora, pelas imagens aí, espero que os caras achem esse pessoal, essa família, né? Para esclarecer isso daí, né? É muito bonito, eu gosto de animal. Gostou? Você gosta de gato? Vou falar pra Silvana arrumar um gato pra você, Oliveira.
Este vídeo foi gravado pela vizinha e grande amiga de José Oliveira dos Santos, o taxista que foi morto durante uma corrida para Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro. Foi neste dia que eles conversaram pela última vez. Ele foi fazer o carinho e eu quis gravar para mandar para a esposa dele, fazer uma brincadeira realmente. E mal sabia que aquele era a última vez que eu ia estar falando com ele, que foi realmente o último dia. Depois que soube da morte do marido, Silvana saiu da casa onde morava com ele. Ela está à base de calmantes para suportar a dor. O carro que seu Oliveira dirigia era um Cobalt branco, igual a este daqui. O veículo foi encontrado abandonado numa estrada de terra em Campos dos Goytacazes. E o corpo do taxista, 200 quilômetros antes, jogado numa ribanceira. Ele morreu com um tiro na nuca. A corrida, que começou na rodoviária do Tietê, em São Paulo, e renderia R$ 1.500 para Oliveira, acabou custando a vida do taxista. R$ 1.500 para quem paga aluguel, para quem tem as despesas da casa, é um bom dinheiro, né? Quem são estas pessoas que aparecem nestas imagens do terminal de ônibus do Tietê, na zona norte de São Paulo? Segundo a polícia, elas estão envolvidas no sequestro e morte do taxista José Oliveira e já eram investigadas no sequestro de um outro motorista de aplicativo que saiu de Mesquita, no Rio de Janeiro, no dia 22 de agosto, para uma corrida até Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, e desapareceu. O carro dele foi localizado na manhã do dia seguinte, com as portas abertas, marcas de tiros e também manchas de sangue. O motorista segue desaparecido, para desespero da família. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. A Polícia Civil acredita que este homem, que se esconde de câmeras de segurança, é Deviano Fernandes Lima, o Cigano. Um miliciano que atua no tráfico de armas foi preso em Sergipe em 2014, levando armas e munições para o Nordeste, a mando de uma facção carioca. Age com a ajuda de irmãos e aborda motoristas acompanhado dos filhos pequenos, que é para não causar desconfiança. Ele já é procurado da Justiça e pode, neste momento, estar fazendo novas vítimas. Este é Deviano Fernandes Lima, de 28 anos. Ele foi preso pela Polícia Civil de Vitória da Conquista, na Bahia. No vídeo, ele confessa como matou o motorista de aplicativo Sérgio Lima Dias Júnior, de 22 anos. Aí eu joguei, tinha uma pilaça assim de cimento, eu joguei do outro lado assim. Certo, na beira da rodovia mesmo. Correto. Então eu posso mandar o pessoal ir nesse lugar exatamente aí onde você está falando que você deixou o corpo lá. Correto.